21 de fevereiro de 2024, quarta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o texto de Jonas, capítulo 3, versículos do 1 ao 10. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinza. E em seguida fez proclamar em Nínive, como decreto do rei e dos príncipes: homens e animais bovinos e ovinos não provarão nada, não comerão e não beberão água. Homens e animais se cobrirão de sacos, e os homens rezarão a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos e aplacar a sua ira, e assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esta palavra é uma palavra bastante conhecida por nós. Não é muito recente, mas nós passamos por ela há pouco tempo na liturgia, durante o tempo comum. E é claro que agora, lendo esse texto, nós vamos interpretá-lo por meio de uma ótica quaresmal. Meus queridos, a cidade de Nínive é uma cidade pagã. Estava entregue a práticas desordenadas, porque eles tinham costumes pagãos. Não tinham recebido o mínimo que seja da revelação, não conheciam o Deus único e verdadeiro, não conheciam a vontade desse Deus único e verdadeiro. E ora, quando o profeta Jonas vai lá, uma vez que ele anuncia a vontade desse Deus, que é o seu Deus, essa cidade parece que se contagia com a voz de Deus que ecoa por meio desse profeta. Uma vez profetizado, uma vez pregado, uma vez falado, a cidade se decide vestir-se de cinzas, se converte, arrepende-se dos seus pecados e recebe de Deus o perdão. Deus desiste de fazer o mal que estava planejando fazer. Por quê? Porque viu obras de conversão. Uma coisa para nós pensarmos bastante, minha gente, nesse tempo da Quaresma e a partir dessa leitura, Jonas, quando ele passa anunciando que a cidade vai ser destruída, num único instante todos se convertem. É uma coisa impressionante, não sei se vocês perceberam isso, mas se nós voltarmos no texto, nesse mesmo texto, né? Nós estamos aí lendo Jonas capítulo 3, se você voltar um pouquinho,
você vai ver que essa é a segunda vez que Deus manda Jonas ir para Nínive. Deus já tinha mandado ele ir uma vez, só que Jonas desobedece, né? Toda aquela história, ele desobedece, aí ele entra no navio para ir para outro lugar, diferente de Nínive, mas Deus tinha mandado ele para Nínive. Ele vai para outro lugar. E Deus faz o navio, naufragar. E traz Jonas por meio de uma baleia, né? A baleia o engole e cospe-o na margem lá do mar de onde ele saiu, de onde ele não devia ter saído, para desobedecer a Deus. Então, se a gente comparar um pouquinho essas duas iniciativas, a do povo pagão de Nínive e a de Jonas, que é um profeta, que é um homem que conhece, que teme a Deus, nós percebemos, minha gente, que o povo pagão bastou ouvir a voz de Deus uma única vez e já se converteu. Jonas precisou naufragar, sofrer para poder voltar e fazer a vontade de Deus, que Deus já tinha falado para ele ir antes. Então, hoje, para a gente colocar um pouquinho no nosso coração, né? Para nós colocarmos no nosso coração. Muitas vezes, minha gente, existem pessoas que não congregam a igreja, pessoas que estão longe da igreja, pessoas que estão afastadas da igreja e que dão frutos de conversão muito maiores do que nós que caminhamos há tantos anos na igreja. É algo para a gente refletir um pouquinho esse texto de hoje. Nunca tinha refletido e feito uma leitura sob esta ótica. Nós, muitas vezes, somos mais teimosos do que as pessoas que estão longe de Deus. E a gente vê isso na prática, na concretude da vida. Quantas vezes pessoas que não são cristãs são muito mais generosas do que pessoas que estão na igreja? Quantas vezes pessoas que nem vão à igreja são muito mais sinceras, amáveis, do que muita gente que vai na igreja que é fofoqueiro, que é fuxiqueiro, que tem a língua solta, que é maldosa? Não é verdade isso? Mas por que eu estou falando isso? Por que o padre está falando isso hoje? Para a gente ver em nós, né? Começando por mim e também você que está me escutando, se nós não estamos dando testemunho pior do que pessoas que não são cristãs, né? Não é olhar o outro e o outro ser o meu paradigma, porque eu já disse várias vezes, o nosso modelo é Jesus Cristo, né? De maneira estupenda, é Cristo. Depois dele, a Virgem Santíssima, e depois dela, os demais santos. São os nossos modelos. Nenhum outro ser humano deve ser nosso modelo, né? Só que a gente tem que perceber, né, no meio que a gente vive, se nós não estamos sendo pessoas piores do que aquelas que não conhecem Deus. Se a gente concluir, a partir dessa reflexão de hoje, eu e você, se nós concluirmos nas diversas dimensões que constituem a nossa existência, né? Se nós concluirmos que, nem que seja numa única dimensão da nossa existência, que nós estamos piores ou estamos aquém, estamos para trás de pessoas que não conhecem Jesus, é porque a nossa prática religiosa está sendo infértil. É porque nós precisamos mergulhar mais naquilo que nós celebramos, viver mais aquilo que nós ensinamos. Então, uma autorreflexão para mim e para você, né? A gente, vocês sabem que os nossos olhares são cheios de juízo, de julgamento. E quando a gente menos espera, a gente já está se comparando com o outro e comparando o outro com o outro. Mas, por exemplo, minha gente, existem tantos padres, por exemplo, né, que são pessoas tão frias, pessoas tão indiferentes, pessoas tão insensíveis, pessoas que não são amorosas, pessoas que são estúpidas, né? Pessoas que não sabem se portar, falar, se comunicar com o outro. Ora, como também existem muitos leigos que são arrogantes, que são intolerantes, né? que são ambiciosos e tantas outras coisas.
isso vai fazendo com que nós nos tornemos maus testemunhos para aqueles que ainda não se aproximaram de Jesus Cristo. Por isso, minha gente, uma coisa importante para todos nós, né? Primeira coisa é fazer o que o padre acabou de falar. A gente fazer uma autorreflexão, viu? É para refletir sobre nós, viu? Não é para refletir no vizinho. Será que eu estou sendo muito pior do que muita gente que não conhece Jesus? Porque Jesus é a fonte da perfeição. Se eu sou pior do que gente que não conhece Jesus, é porque eu não estou fazendo comunhão com Jesus, não tem outra explicação, né? Eu sempre digo, minha gente, anos de vida católica, de prática religiosa, anos de igreja, e se as coisas não se transformam, se a gente não vai melhorando e amadurecendo nas dimensões da nossa vida, alguma coisa está errada em nós, não em Deus. Então, a primeira coisa é nós refletirmos. A segunda coisa é aquilo que a gente perceber que a gente está muito para trás e que tem feito de nós um mau testemunho, a gente precisa fazer se tornar isso um bom testemunho. Esse é o nosso esforço quaresmal. Então peçamos a graça de Deus, porque sem Ele nós não conseguimos, minha gente. Sem Ele nós não conseguimos, né? O padre vai dar um exemplo. Claro que poderia dar muitos outros exemplos, né? Muitos outros exemplos. Agora eu vou dar um exemplo, tá? Porque eu não posso dar tantos, né? Suponhamos que você mora, você mora lá num bairro bom, calmo, e você tem uma vizinha de um lado, uma vizinha do outro. E essas duas vizinhas, uma vizinha, a de baixo, ela não vai muito na igreja. Ela não vai na igreja. É uma pessoa que não conhece a Deus ainda, não teme a Deus, não fez experiência com Deus. A vizinha de cima, ela até vai, mas de vez em quando, né? Sem compromisso com Deus e com a igreja. E você que está no meio dessas duas vizinhas, você é a pessoa, é a vizinha fiel que vai lá na igreja, está sempre lá todos os dias, Eucaristia diária, sacramentos em dia, paga o dízimo, tudo certinho. Só que você é uma pessoa reclamona, né? Só sabe reclamar dos outros. Você não sabe agradecer a Deus as coisas boas da vida. Você fracassa na fé, muitas vezes. Você é estúpida. Você é uma pessoa fuxiqueira, fofoqueira, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa reclamona, uma pessoa que desanima fácil. Só que a vizinha de baixo que não vai na igreja é uma pessoa do bem, é uma pessoa animada, é uma pessoa alegre, é uma pessoa positiva, é uma pessoa solidária, ajuda todo mundo, né? E aí, né? Eu pergunto a vocês, como que fica o nosso testemunho? Se de fato nós formos essa pessoa do centro desse exemplo que eu falei, para a gente refletir, como que nós ficamos? Sendo que Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos pede que nós sejamos luzes, como uma vela que se coloca no candeeiro, que brilha e ilumina todos que lá estão. Será que nós estamos sendo isso? Ou nós temos sido essa pessoa que eu acabei de exemplificar? Religiosa, mas que não vive o amor de Deus, a plenitude da perfeição divina. Para nós refletirmos. Que tudo isso nos sirva, minha gente, para nós crescermos. Não é para julgar um outro, para condenar um outro. Como eu disse a vocês, nós temos tantos exemplos de viver o Evangelho, como também de não viver. Mas nós reflitamos no nosso estado de vida. Que Deus assim nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.